Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse terceiro vídeo deste módulo especial de bônus para você. E nesta aula aqui, eu quero dar para você a terceira dica, que eu aprendi com muito esforço, depois de muito estudo, nos últimos 20 anos, que fez a diferença e que mudou a minha vida. Que se alguém tivesse dito para mim quando eu tinha 20 anos, eu teria feito tudo diferente. E sabe qual é a terceira dica? O terceiro segredo que eu quero passar aqui para você é o seguinte: trabalhe com o que você ama. Você só vai ser bem-sucedido. Você só vai ter tesão pela vida. Você só vai ter prazer pela vida. Prazer de levantar todos os dias quando você trabalhar, fizer algo que você ama, que você é apaixonado por fazer. Os milionários, as pessoas bem-sucedidas na vida, elas fazem o que amam. Qual foi o meu erro? Eu passei 25 anos da minha vida trabalhando com o que eu não gostava para pagar as minhas contas. Como eu nasci em uma família muito pobre, eu não pude escolher ser um autor, ser um escritor, ser um palestrante, que era o meu sonho, que era o que eu queria fazer, trabalhar com informação, com palestra. Isso brilhava meus olhos. Mas eu tive que ser operário de fábrica, porque o dinheiro, o salário para pagar as contas era o que fazia a diferença na minha casa. E depois eu comecei como operário de fábrica, e você começa a trabalhar em algo que você não gosta, e você vai tendo as coisas na vida, casando, tendo filhos, fazendo a sua vida. Depois você não pode mais sair daquilo, porque você tem contas para pagar. Foi isso que aconteceu comigo e acontece com a maioria das pessoas. E eu levava uma vida frustrada, uma vida triste, uma vida sem graça nenhuma, porque eu todos os dias trabalhava com o maior desprazer, levantava sem alegria nenhuma pela vida, porque eu ia para um lugar que eu não gostava de estar ali, que era um trabalho que não tinha a ver com o meu talento, com o que eu queria fazer. Era um trabalho mecânico. Eu sou da área de humanas. Eu trabalhava com mecânica. Não tinha nada a ver comigo. Eu era operário de fábrica, operador de máquinas em fábrica. Isso era complicado demais na minha cabeça. Me deixava muito triste. Algo que não tinha nada a ver comigo. E todos os dias eu fazia aquilo lá porque eu precisava do dinheiro. R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 3.000 para pagar as minhas contas em casa. Porque eu tinha filho já, porque a minha filha estava na escola, porque eu tinha minha esposa, tinha que fazer despesa, tinha que pagar água, luz, telefone. As coisas que você sabe. E eu não tinha como sair dali, porque eu fazia todos os dias o que eu não gostava. Mas não tinha como sair dali, porque eu tinha contas para pagar. E se alguém tivesse dito para mim com 20 anos, olha, Jorge, sai daqui. Eu vou contar uma coisa para você aqui, que eu nunca contei em vídeo nenhum. Na verdade, alguém falou isso para mim. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um curso no Senai de mecânico de máquinas industriais e fui trabalhar como operador de máquinas em uma empresa. Eu passava fome ali, morava sozinho com meu irmão, passava fome para ir trabalhar. Ia trabalhar naquela empresa, operava a máquina o dia inteiro, sem comer, sem almoçar, passando fome, num esforço tremendo. E eu fiquei ali 3 meses na experiência. E depois de 3 meses de todo esse sacrifício, de trabalhar sem comer, de trabalhar como operário de fábrica, em algo que eu não gostava, eu vou falar para você. E eu tinha feito o curso, eu tinha estudado porque eu precisava desse dinheiro, eu estava passando fome. Quando deu os 90 dias da experiência, um chefe que tinha nessa empresa me chamou e disse para mim assim, eu tinha 16 para 17 anos. Ele disse para mim assim, garoto, pega as suas coisas, passa no departamento pessoal da empresa, porque você está demitido, porque você não passou da experiência. E ele falou assim para mim, garoto, eu quero te falar uma coisa sincera. E sabe o que ele falou para mim? Arruma outra coisa para você fazer, porque você não é mecânico, você não é operário, você não tem jeito para isso, não tem jeito para coisa. Isso aqui não tem nada a ver com você. Procura outra coisa para você fazer, mas trabalhar como operário de fábrica não é para você. Ele falou isso para mim.
Eu fui pro departamento pessoal da empresa, demitido, pegar as minhas coisas. Quando eu saí na porta, na calçada, eu chorei muito, porque eu precisava daquele emprego, eu precisava daquele salário. E eu tinha estudado para fazer aquilo. Aquilo era o que eu tinha estudado, eu tinha feito o curso para ser mecânico, para ser operário de fábrica. E agora ele estava falando para mim que aquilo não tinha nada a ver comigo. Eu tinha 16 para 17 anos. Eu não sabia direito o que eu queria. Então eu estava fazendo aquilo para começar a ganhar dinheiro, porque eu estava passando fome, eu precisava ganhar dinheiro. E eu tinha que ser operário de fábrica. Naquela época era um emprego que tinha nas fábricas. Você chegava em uma fábrica, você conseguia um emprego de operário. Então era aquilo que eu fiz. Mas aquele homem, aquele dia, ele falou o que era certo para mim. Mas ele falou duro demais. E ele falou numa hora que eu estava muito dependente, que eu estava muito debilitado, passando fome, precisando de um salário. Mas ele falou a verdade para mim. Garoto, não tem nada a ver com você ser operário de fábrica. Vai fazer outra coisa, mas isso não tem nada a ver com você. Não é para você, não é o seu talento. Você é ruim nisso aqui. Foi isso que ele falou para mim. Você é ruim nisso. Vai fazer outra coisa, cara. E claro, eu não fui fazer outra coisa. Eu foi procurar emprego em outra fábrica. Encontrei emprego em outra fábrica e continuei fazendo o que eu não gostava, o que não tinha nada a ver comigo, o que não era para eu estar fazendo. Triste, humilhado, decepcionado com a vida. 25 anos. Foi isso que aconteceu. E é por isso que eu estou falando isso para você. Depois de um tempo que eu comecei a ler o primeiro livro, que eu tomei contato com a ciência do sucesso, que eu tomei contato com os livros do Dr. Léo Ribeiro, com os livros do Lauro Trevisan, com livros de sucesso pessoal que eu comecei a ler. Aí nos livros estava escrito que você tinha que ter o seu próprio negócio, que você tinha que fazer algo que você amava se você quisesse mudar a sua vida, se você quisesse ser rico. E foi assim aos poucos, tentando tirar aquela crença limitante, que eu comecei a entender que para ser bem-sucedido, que para ter sucesso em alguma coisa, você precisa fazer algo que você ama. Porque eu nunca tive sucesso nessa profissão de metalúrgico, de operário de fábrica. Dentro de fábrica eu estava entre os 10 melhores, mas eu sempre fui um metalúrgico, um operário meia boca, mais ou menos. Nunca fui o top, nunca fui o melhor da empresa, nunca fui o melhor da firma. Sabe por quê? Porque eu não era bom naquilo, eu não nasci para fazer aquilo. Não gostava daquilo, como é que eu iria ser o melhor? Agora, pessoas que nasceram para aquilo, eu tinha amigos meus que eram top dentro da empresa, que eram metalúrgicos classe A. Claro, não ficaram ricos e nem iriam ficar, porque estavam trabalhando para os outros. Mas dentro da empresa, conheciam muito, eram tops. E eu não, eu era mais ou menos meia boca, como a gente fala, dava para o gasto, porque não tinha como, aquilo não era meu talento. E eu não iria ficar rico de jeito nenhum com aquilo. Então, Roberto Justus, o empresário Roberto Justus, uma vez no programa O Aprendiz, foi isso que virou a chave aqui na minha cabeça, que virou o segredo. Ele disse no programa O Aprendiz, que era um programa que passava na Rede Record, que ensinava você a ser empresário, que ensinava você a ter uma visão empreendedora. Apesar que as pessoas naquele programa estavam disputando uma vaga de emprego, mas teve o aprendiz também para você ser sócio do Roberto Justus. E nesse aprendiz, ele falou assim, não tem como uma pessoa ser bem-sucedida, ganhar dinheiro, ficar milionária, se ela não trabalhar com o que ama. Ela tem que ter o próprio negócio dela, e esse próprio negócio ser uma atividade, ser algo que ela ama, porque todo negócio vai ter as dificuldades, vai ter os imprevistos, vai ter as crises, vai ter um monte de dificuldades. E se essa pessoa gostar do que ela faz, ela vai passar por cima de tudo isso e vai vencer. Porque ela acorda todos os dias com o maior tesão de vencer, com a maior vontade de ir para o trabalho dela. Porque ela tem a empresa dela, trabalha com o que ama e ela faz de tudo para vencer na vida. Foi isso que ele falou. Você tem que ter o seu próprio negócio. Esse negócio tem que ser o que você ama. E isso virou a chave na minha cabeça. Se tivesse que dar um único conselho para o jovem que está entrando no mercado de trabalho hoje, entre tantos que eu poderia dar,
seria: vá em busca daquilo que você realmente gosta de fazer. Busque alguma coisa que você possa amar quando você estiver fazendo, porque só consigo ver alguém produzindo um grande trabalho se essa pessoa amar o que está fazendo. Então você amando aquilo que você faz, você vai conseguir conquistar muito mais, você vai conseguir chegar muito mais longe, você vai conseguir derrubar as barreiras que vão vir, não são poucas, você vai conseguir vencer as variáveis não controláveis que você nem imagina que vem pela tua frente, porque você, amando o que você faz, você busca forças internas, você busca motivação, você busca garra e determinação para ter sucesso. Então eu comecei no meu horário paralelo a tentar trabalhar com as palestras, a tentar escrever os livros. Eu ia publicar. Quando eu chegava em casa, eu escrevia um capítulo de livro, eu tentava fazer alguma coisa na internet, eu tentava vender alguma palestra, eu ensaiava a palestra. Porque eu sabia que eu só ia ficar rico, que eu só ia ficar bem-sucedido, que eu só ia ter prazer pela vida no dia que eu conseguisse trabalhar em tempo integral com o que eu amava. E foi isso que mudou a minha vida. Foi isso que eu estou fazendo aqui agora para você. Você comprou o meu curso porque eu estou trabalhando em tempo integral com o que eu amo. Mas eu comecei isso lá atrás, com muito sacrifício, com muito esforço, nas minhas horas vagas. Hoje eu trabalho em tempo integral, faço o que eu amo. Eu estou fazendo esse curso aqui para você com o maior prazer, te entregando de coração as estratégias, tentando de tudo abrir seus olhos, mudar a sua visão, eliminar as suas crenças limitantes e te dando o caminho passo a passo que faz uma pessoa milionária, que faz uma pessoa livre financeiramente. Você tem que trabalhar com o que você ama. É isso que deixa uma pessoa milionária. Muitas pessoas falam assim para mim: Jorge, eu não sei o que eu amo, eu não sei por onde começo, eu não sei que negócio fazer. Fica tranquilo, você vai descobrir. Se você continuar como eu, lendo os livros, fazendo cursos, fazendo seminários, investindo na sua mente, como eu falei no primeiro vídeo deste módulo, se você priorizar investir na sua mente, você vai descobrir o que você ama. Você vai começar a trabalhar com o que você ama. Pode começar no seu horário parcial, mesmo que você já tenha um emprego hoje. Você vai para o seu emprego, paga as suas contas e trabalha todos os dias no seu horário parcial no que você ama. Começa a trabalhar, começa o seu projeto, começa a executar um projeto para trabalhar com o que você ama. Foi isso que eu fiz, foi isso que Carlos Wizard Martins, um bilionário brasileiro, que começou dando aula de inglês para 5 alunos no horário parcial dele, na sala da casa dele. Foi assim que ele começou e hoje ele é bilionário, dono da maior rede de escolas de idiomas do Brasil e dono de várias empresas. Mas começou no horário parcial dele. Geraldo Rufino também começou no horário parcial dele. Ele ia para o Play Center, trabalhar no Play Center, no parque de diversões que tinha aqui em São Paulo. E quando ele saía do trabalho dele, ele trabalhava na lojinha dele, na casa dele com os irmãos dele. E hoje ela é dona da JR Diesel, a maior distribuidora de peças de caminhões da América Latina. Começando no horário parcial. Começando com o que você ama no horário parcial. É isso que você vai mudar a sua vida. Trabalhar com o que você ama. Só assim você vai ter disposição. Só assim você vai ter prazer de levantar para ir para o seu trabalho. E porque muitas pessoas têm a crença limitante de que trabalhar é ruim, de que trabalhar não presta, de que o trabalho é um castigo. Muitos falam que o trabalho é uma maldição de Deus. E eu quero falar para você, toda oportunidade de ficar milionário está no trabalho. Só que é o trabalho que você ama. Pergunta pro Neymar se o trabalho é uma maldição. Pergunta pro Roberto Justo se trabalhar é ruim. Pergunta pro Geraldo Rufino se trabalhar é ruim. Pergunta pra Ana Hickman se trabalhar é ruim. Pergunta para as pessoas que fazem o que amam, que conseguiram fazer o que amam, se trabalhar é ruim. E elas vão falar, sabe o que para você? Que elas adoram trabalhar, que elas amam o que fazem, que elas trabalham 12, 14, 16, 18 horas por dia e nem vê o tempo passar. Sabe por quê? Porque trabalhar com o que ama não é trabalhar. É ter lazer, é curtir a vida, é avançar, é fazer todos os dias algo que você está a fim de fazer. Não por obrigação, mas por inspiração. Então essa é a terceira dica, o terceiro passo que você tem que priorizar na sua vida. Tem que trabalhar com o que você ama. Se ainda não sabe, continue investindo em você, na sua mente, e você vai descobrir. E isso vai levar você
a sua liberdade financeira. Um grande abraço, Deus abençoe você. Você tem grandeza dentro de você. Tenha um dia fantástico. Seu amigo Jorge Motiva.